seja bem-vindo a mais um HFC Cast. E aí, me conta, hein? Tem alguma dor aí te incomodando? Dor nas articulações, nas costas? Ai, não é fácil, né? Por isso, hoje, o nosso convidado é o Dr. Júlio César Sacchetti. Ele é reumatologista e vamos falar um pouco, trazer mais informações sobre todas essas dores, não é, doutor? Seja bem-vindo. Olá, obrigado. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Doutor, já começo. O doutor também tem dor, doutor? Tenho. Meus cabelos brancos me denunciam um pouco, né? Eu já tenho uma certa quilometragem, eu já tenho algumas dores, mas eu tento cuidar delas também. Eu sei que às vezes elas me acompanham, às vezes elas estão um pouco pior, né? Isso também, ter dor... Ser paciente também coloca a gente do outro lado, né? A gente entende o sofrimento de quem procura a gente. É verdade. A gente começa a ter esse olhar mais sensível ainda, né? Para essas questões, as dores. Agora, quando a gente fala nessas dores, doutor, qual é a principal dor que leva as pessoas aí em busca de ajuda médica? Então, falando especificamente para a reumatologia, né, que é a especialidade médica que eu trabalho, muitos pacientes procuram por dor nas articulações, ou dor no corpo, ou dor muscular, ou dor em coluna. São as queixas mais comuns, né? Sempre dor, né? Existem outras doenças que a gente cuida, que os pacientes às vezes nos procuram por outros motivos, mas a grande maioria dos pacientes hoje é por dor numa dessas localizações. Agora, quando a gente fala nessa questão de dores nas articulações, então a hora que eu vou me movimentar, eu já começo a sentir essas dores. Geralmente isso acontece com a idade, né, mais avançada ou não necessariamente, doutor? Então, eu vou aproveitar para desfazer o mito, né? Existe um ditado, reumatismo é coisa de idoso. Não. Existem muitas pessoas jovens, eu me considero ainda um pouco jovem, mas... Jovem, claro que é! Até crianças têm doenças reumáticas, Olha né? isso. E têm dores nas articulações. E necessita de um profissional que veja, e não é sempre, não é uma pessoa de idade, tá? Algumas doenças que a gente cuida, na verdade, reumatismo não é uma doença só, nós tratamos mais de 100 doenças diferentes. Cada doença tem uma faixa etária que ela gosta de acometer. Por exemplo, existe uma doença que muita gente conhece, que é a artrose, né? Ela o desgaste no osso, é isso? Nas articulações? Como é que... Na junta, existe uma estrutura que chama cartilagem, né? Que é a ponta do osso, vamos dizer assim. E nessa doença, ela começa a se gastar, tá? E isso gera dor. A dor desse tipo de doença, geralmente ela ocorre com o uso da junta. Então, a pessoa vai subir uma escada, vai subir um lance de uma rampa, ela começa a ter dor. Outras doenças, que a gente chama de doenças inflamatórias, é ao contrário. O movimento faz a dor melhorar. E isso é muito importante, que às vezes o doente nos procura, eu tenho dor em tal lugar. Como é essa dor? Então, a gente procura conhecer a dor do paciente, né? Então, durante essa abordagem, durante esse contato inicial, a gente vai passando na nossa cabeça possibilidades de diagnósticos, de acordo com o que o paciente fala para nós, né? Então, dores nas juntas podem significar vários problemas diferentes, né? Isso varia de acordo com a faixa etária, com o sexo. Algumas doenças são mais comuns em mulheres, outras em homens. Então, isso na primeira consulta ou nas seguintes, a gente vai elaborando diagnósticos, né? Quando a gente pensa nesse desgaste, a gente imagina, então, que seja com a quilometragem mais rodada, né? Que para aparecer o desgaste, porque já usou muito ali as articulações. Mas quando a gente fala, então, na doença, né? Até para criança, para o adolescente, para o jovem... O que seriam essas doenças, doutor? Só para a gente assim, ter um pouco de ideia, né? Existe uma doença bastante conhecida que chama febre reumática,
que é uma doença que acomete geralmente crianças e adolescentes, que é aquela doença que é causada pela dor de garganta, acomete o coração, válvula, a pessoa tem que tomar bezetacil por muitos anos, né? Essa é uma doença muito famosa, né? Como é que ela chama? Febre reumática. Febre reumática. E ela acomete crianças e adolescentes. A faixa etária é dos 5 aos 15 anos. E essa dor? O que ela pode causar? Ela pode causar acometimento no coração, ela inflama as válvulas do coração e pode inflamar as juntas, causam um quadro que chama poliartrite. Então, a criança começa a ter dores muito importantes, a junta, por exemplo, o joelho começa a ficar inchada, vermelha, a criança não consegue se mexer de tanta dor. E essa doença chama poliartrite migratória. Então, você começa, por exemplo, o teu joelho direito inflama, ele fica uns dias assim, que você não consegue se mexer, dali muda para o cotovelo, fica uns dias lá, daí vai para o outro joelho, daí vai para o tornozelo, ela é migratória. Nossa. Então, as doenças da reumata, elas são bacanas porque elas têm toda uma característica de história, de como a dor se comporta, para onde a inflamação vai. E isso nos ajuda a fazer diagnóstico. E nessa questão pode ser hereditária, doutor? O que pode desenvolver uma doença como essa? Do que a gente está falando especificamente, que é a febre reumática, ela é causada por uma infecção de bactéria na garganta. Tá? Existem fatores genéticos. Por que ela não é tão frequente? Porque infecção de garganta tem toda hora em todas as crianças. Algumas crianças são predispostas. Aí tem a questão genética. Entendi. Aí, se você encontrar a bactériazinha tal e numa criança geneticamente predisposta, ela vai ter a febre reumática. Então, não é uma coisa frequente, mas é aquela bactéria que vai encontrar aquela pessoa propensa. Entendi. Quando a gente fala de dor, eu já ouvi casos assim, eu tô com dor nas costas. Mas, na verdade, quando vai ver, não é nas costas o problema, né? Geralmente é em outro lugar. Tem esse reflexo da dor? Sim, a gente chama de dor referida, tá? Por exemplo, uma pessoa que nos procura com dor no joelho, a causa da dor pode não ser no joelho, pode ser na coluna lombar dela, pode ser o quadril. Tem que fazer um estudo, né, doutor? Sim, você tem que examinar, você tem que ver se essa dor, da onde ela começa, a gente chama de origem e radiação, né? Por exemplo, você pode ter uma dor nas costas que corre para a perna até o pé, aí você lembra que isso pode ser uma ciática, né? Uma hérnia de disco, porque essa dor geralmente vai assim. Às vezes, uma dor que corre só até a coxa, por exemplo, pode ser só quadril e nem coluna, né? Então, isso a gente vê no exame físico, com alguns exames que a gente solicita. Aí a gente vai tentando descobrir a causa dessa dor. Aproveitando que você falou de dor nas costas, existem várias causas de dor nas costas, mas eu queria chamar a atenção que é muito importante. Nós trabalhamos com doenças que chamam espondilite. Espondilite. É uma doença inflamatória de coluna. Geralmente, quem tem dor nas costas é por problemas que a gente chama de mecânicos, de esforço, desgaste, hernia de disco. Então, essa dor, quando a pessoa... Posição, esforço. Quando a pessoa vai ter dor, quando vai agachar e pegar alguma coisa do chão e nesse movimento ela tem dor. Essas doenças não, que a gente trabalha. Por isso que é importante a menção. Se não for diagnosticada cedo, ela evolui. E daí, quando chega no reumatologista, às vezes chega com 8 anos de atraso. Você vai perguntar para uma pessoa jovem, ela comete geralmente pessoa jovem, ela procurou vários médicos durante anos, e só quando a doença evoluiu a tal ponto que alguém viu, isso aqui é reumatismo. Aí chega para nós já mais tarde. Aí o tratamento não funciona tão bem. O que é a dor das nossas doenças? É uma dor de repouso. É uma dor quando a pessoa está parada no final de semana, quieta. Ela piora no repouso e ela melhora quando a pessoa se movimenta. Isso é muito importante. Essa dor, às vezes, desperta a pessoa de madrugada. Acorda por dor. De repente. De repente. De manhã, quando essa pessoa vai levantar,
a coluna está rígida, parece que está enguiçado, parece que é um carro a álcool, né? Falando da cana, né? É um carro a álcool, que parece que tem que esquentar para funcionar, né? Então, esse tipo de doença é um alerta. Os pacientes, geralmente são pacientes abaixo de 45 anos, tem que ser encaminhada logo para o reumatologista. Tá? Até pra gente deixar essa diferença, porque quando a gente fala em dor, né, nas articulações, a gente lembra no ortopedista, né? Então, só pra gente ter essa diferença, quando procurar um reumatologista e não um ortopedista, né, doutor? Então, por exemplo, na coluna é essa situação, uma dor de repouso, dor de madrugada. Nas juntas, o que você vai te fazer procurar um ou outro? Por exemplo, a dor que você teve um trauma, uma batida, uma pancada, ela surgiu após isso, por exemplo, no joelho? O ortopedista? Ortopedista. Não tem dúvida. Mas é uma dor, por exemplo, que eu citei da criança, né? Sua junta começa a ficar inchada, vermelha, quente, do nada, você não bateu. Isso é mais para o reumatologista avaliar. Então, a gente tem uma separação de doenças onde cada especialidade cuida. E é importante quem está, por exemplo, atendendo uma pessoa no pronto-socorro ou num posto de saúde, um médico geral, saber para quem ele manda. Por encaminhamento. Né? Exatamente. Como eu citei das doenças de coluna, se ele mandar para o reumato, a gente começa a tratar cedo, essa pessoa vai ficar super bem. Né? Se ele mandar 8 anos depois, né, mandou para o ortopedista às vezes pensou que pudesse ser outra doença, foi tratando e esse paciente perdeu a chance de ter uma melhora boa. Então, o reumato e o ortopedista, às vezes, eles têm umas similaridades de sintoma, mas se você tiver coisas inflamatórias, que incham, ficam vermelhas, quentes, isso tende a ser do reumato. Quando a gente fala, né, que ficam vermelhas, quentes, a gente vê geralmente na perna ali, né? As pessoas às vezes falam que tá com febre, né? Porque tá muito quente, dói demais. Isso também é questão para procurar um reumatologista? Quando é na articulação, sim, tá? Nós estamos falando de algumas doenças da reumato, né? Eu não vou entrar em outras doenças que elas também dão vermelhidão na pele, caroços nas pernas. Vamos chamar a atenção para a reumatologia, né? Para a gente poder entender um pouco mais sobre esse universo. É que a reumato realmente ela tem uma gama de doenças muito variada. Mas falando de articulação, as pessoas que têm dor na articulação, é esse diferencial. Inchou, vermelho, quente, é mais para o reumato. Bateu, é uma dor que, para subir uma escada, trava o joelho. Então, tende a ser ortopedista. E essas dores nas articulações, doutor? Ela, no caso da reumatologia, né? Então, tem a questão, pode ser uma infecção, mas tem, assim, uma causa do que pode acontecer essas dores nas articulações, eu diria, assim, para o adulto, até mais para o idoso mesmo, porque a gente ouve muita reclamação, principalmente, né, no idoso. Então, na faixa etária eu falo jovem há mais tempo, que são as pessoas acima de 50 anos, geralmente são doenças... Diminuiu, doutor? Não é acima de 60? É verdade. É que eu fiz 50 agora, eu tô me incluindo. Mas esse tipo de doença que surge com o passar da idade, ela tem a ver com um desgaste, aquilo que você me perguntou da cartilagem. Você pensa como se fosse um carro. Você usou o mesmo amortecedor... Tantos anos? Tantos mil tem que quilômetros. Trocar uma hora. Ele vai ter um desgaste. Então... Assim como o cabelo nosso fica branco, a nossa articulação também sofre um processo de desgaste. Não vai dar dor em todo mundo, mas algumas pessoas, por exemplo, pessoas que usaram muito a articulação, costureira, vai gastar a articulação da mão. Alguém que usou muito o joelho, vai gastar mais essa peça, né? Então, isso vai gerando esse processo de desgaste. E aquela história da cartilagem e se desgastando. E aí vai gerar dor. Mas aí, nesse caso, esse desgaste, é o reumatologista que me ajuda? Depende também. Mas, por exemplo, nas mãos, o reumatologista trabalha bastante com esse desgaste de mãos, que chama osteoartrose ou osteoartrite. Quadril, joelho, tanto o reumato como o ortopedista tem condições de avaliar e conduzir esses casos, né? Coluna
Depende muito. Aí entra o neurocirurgião, o ortopedista de coluna. O reumato entra nessas doenças que eu citei antes, né? O reumato não entra tanto, por exemplo, se tiver hérnia de disco, esse não é o escopo do reumato. Se tiver um desvio grande de coluna, uma coisa que precisa operar, isso não é da alçada do reumatologista. E quando a gente fala em tratamento, né, na área da reumatologia, não é cirúrgico geralmente ou pode ser? Nós não somos uma especialidade que realiza cirurgias. Nós somos clínicos, né? O ortopedista, por exemplo, ele se forma, ele faz uma residência de ortopedia e ele opera desde o início. Nós não. Nós fazemos residência de clínica médica, que é uma formação para atender pessoas com diabetes, pneumonia, enfim, você faz 2 anos disso, certo. E depois você pode ir para uma especialidade, cardiologia, pneumologia ou reumato. Aí a gente trabalha com esses pacientes, a gente usa medicamentos, não só isso, orientações de alimentação, orientações de exercício. Nós podemos, às vezes, fazer infiltrações nas juntas, que são injeções, né? Então, mas operar, não. Esse não é o escopo da reumato. Falou de infiltração, já me veio aqui. Eu conheci uma senhora essa semana e ela já tentou várias vezes por conta de um desgaste no joelho. Hoje ela já não consegue nem caminhar, só com a ajuda de andador e ainda com uma pessoa auxiliando. Então, e ela tem 70 anos, né? Como a gente está falando, 70 anos ainda é muito jovem. E tentou diversas vezes a infiltração. O que vem a ser essa questão da infiltração, doutor, para a gente entender? Porque hoje se fala bastante e tem se usado bastante também, principalmente na questão de dores no joelho, né? Exato. A infiltração, você joga o remédio dentro da junta. Né? Mas o objetivo dela é você colocar alguma medicação, alguma substância lá dentro para ela agir localmente. Se você tomar um comprimido, ele tem que ser absorvido, ir para o sangue e daí ele chega na junta. Pode-se optar, por exemplo, para pacientes que já tentaram vários medicamentos e nada funcionou, para pacientes que têm problema de engolir, pacientes com problema de estômago, ou pacientes com problemas em outros órgãos, você pode injetar o remédio diretamente dentro da junta. E isso, ele age só ali, ele não vai... Você pode injetar, por exemplo, cortisona, ela não vai dar o efeito no resto do organismo, vai dar efeito somente ali, que é onde você quer, né? Então, por exemplo, essa medicação, ela existe por comprimido. Só que você pegar uma paciente que tem obesidade, diabetes, catarata, você vai prejudicar todos os outros problemas dela. Então, você pode optar... Agir localmente ali. Você injeta o remédio dentro daquela junta e ele age ali só. Ele não vai ser absorvido para o resto. E esse agir é o que, doutor, exatamente? Então, depende do medicamento. No caso da cortisona, ela vai reduzir a inflamação, tá? Então, esse joelho que às vezes está muito gasto, ele funciona rangendo, vamos falar assim, ele vai gerar inflamação por ele estar totalmente desgastado. Então, você injeta a cortisona ali, ela age, ela desinflama, ela melhora a dor do paciente, às vezes por alguns meses, né? Nunca é assim um tratamento que vá para o resto da vida. Mas ela resolve o problema do paciente. Às vezes ele está... período ali. Por um tempo, né? É bom lembrar que às vezes, eu falei, né, da cirurgia, operar. Pacientes que têm artrose, né, o desgaste muito avançado, às vezes eles têm indicação de fazer a prótese, que é a troca da junta. Só que é uma cirurgia grande, tem risco, às vezes a pessoa tem problema de coração, tem muita idade. Não consegue fazer. E o risco da cirurgia não vale muito a pena, né? A gente falou de jovens, às vezes o paciente tem um joelho totalmente desgastado, mas ele tem 40 anos, né? Uma prótese, por melhor que você cuide dela, 15 anos ela dura. Depois você tem que reoperar, trocar essa peça, e é uma cirurgia mais difícil, né? A troca. É uma troca de uma prótese já colocada. Você tem que tirar aquela, substituir, né? Então, é uma cirurgia mais complicada, a segunda prótese pode durar menos. Então, pacientes mais jovens, você tenta não fazer a prótese, você dá outros tratamentos, por exemplo, a infiltração. Existem outras substâncias que a gente chama de lubrificantes, que você injeta dentro da articulação e elas podem ficar 6 meses agindo ali. Então,
é uma opção... Para não ter esse ranger, como o doutor explicou ali. Principalmente em questão de dor e mobilidade. Então, às vezes, o paciente, você faz essa infiltração com esses lubrificantes, melhora a dor da pessoa, ela consegue se movimentar, ela consegue ter independência, né? Não precisa do auxílio de alguém, né? Porque quando a gente fala desse auxílio, de não conseguir andar, às vezes, né, de não querer sair de dentro de casa por conta da dor, porque a dor, ela é limitante, né? E isso vem a questão da saúde mental também, porque a pessoa acaba ficando depressiva, não quer mais sair de casa. E a gente viveu isso, eu digo por experiência própria. Eu tinha minha mãe, com problemas nas articulações no joelho, ela teve que fazer a cirurgia, porque já não tinha, ela foi muito obesa, teve todo esse histórico, e ela estava depressiva porque já não conseguia fazer mais nada, não tinha vontade de sair de dentro de casa. E quando chega nesse agravamento, é uma questão de saúde mental também, né? Isso. A dor, ela é muito difícil você conviver com ela. A gente se importa com todo o impacto que a dor pode gerar na vida da pessoa, a relação familiar, a relação social, a questão de independência, as questões emocionais. Imagina você ter dor 24 horas, você não poder fazer... seja sua mãe, essa senhora aí que você citou antes de 70 anos, às vezes é uma pessoa que é totalmente ativa, ela não consegue conceber a ideia de ficar dependente. É a primeira coisa, né, que ela disse. Isso. Primeira coisa. Eu não consigo tomar meu banho sozinha mais. Isso para mim é muito difícil. Então, a gente tem que entender isso, né? Ao mesmo tempo, a gente tem que entender que também a gente não pode oferecer uma coisa que pode ser arriscada, pra ela, né? Então, a gente tem que trabalhar, às vezes... conversando com o paciente, você não consegue fazer isso, que é a mesma atividade quando você tinha 20 anos, mas você consegue fazer aquilo. A gente estimula ganhos com o tratamento. Olha, a senhora conseguiu subir uma escada. A gente tem que ver, eu falo sempre da metade meio cheia do copo. Sim. Né? Como que você está vendo esse copo, né? Porque às vezes o paciente tem uma expectativa de ser curado. Quem não quer? Né? Quem não quer ficar com zero dor? Mas às vezes não é possível, né? E eu tenho, como profissional, eu tenho que, de certa forma, colocar a realidade, não nua e crua, mas colocando o paciente naquela realidade. Nós vamos fazer isso, o seu grau de dor é 10, nós vamos trazer para 3. É lógico, não vai ter zero dor, mas a senhora vai fazer mais coisas, vai aproveitar melhor a sua vida, vai poder sair com as amigas, não vai precisar de um andador, né? Então, você tem que estimular... já que são doenças crônicas, a gente não as cura, né? A gente estimular esses ganhos para o paciente entender qual é a dinâmica da doença dele, a realidade que ele vai conviver, né? Eu brinco que eu tenho X mil esposas, né? Porque eu caso com os pacientes, né? Não tem alta. Acompanhamento sempre. Eles não recebem alta, né? Então... você tem que tirar um pouquinho do mito do paciente, às vezes, de tomar um remédio, porque às vezes ele vem falando sempre, eu tomei isso, aquilo. Ele quer no inconsciente dele um remédio que em uma semana tome e resolva o problema, né? Infelizmente, não é muito assim, tá? Também temos o papel de falar que não é só medicamento, né? Você citou sua mãe, né, que é obesa. Hoje a obesidade é um fator assim que agrava muito, causa e agrava esses problemas articulares. Obesidade, não sei se outros médicos já falaram em outros programas, é inflamatória. Então ela gera, não é só o peso em cima do joelho, existe dentro da parte de gordura, existe uma inflamação que vai rodar os órgãos, substâncias que são produzidas na gordura vão, através do sangue, produzir degradação, destruição da junta, ou vão lá no coração e formam aquelas placas de colesterol, né? Tem que analisar tudo isso, né? Antes dessa recomendação, se, no caso, né, se vai ser cirúrgico, no caso da reumatologia, que tipo de medicamento? Sim, e você entra não só no medicamento, como eu falei, dos hábitos, do excesso de peso, alimentação, né? A alimentação influencia muito, né, doutor? Cada vez mais. A gente tem percebido que os hábitos alimentares definem as doenças que as pessoas vão acabar tendo. Comeu muito ultraprocessado, você vai ter problema de obesidade, de artrose, doença cardíaca. Então, hoje, nós estamos olhando isso, né?
E estamos junto com os nutricionistas, claro, né, trabalhando junto para oferecer uma alimentação mais equilibrada. E tem pacientes que falam, eu comi tal coisa e no dia seguinte acordei com muita dor. Sim, existe uma relação. Alimentos inflamam, né? Sim. Dependendo do tipo. Isso, porque esses ultraprocessados é como se fosse química. Né? Vamos e falar que são isso. Os mais fáceis, né? De fácil Sim, acesso, enfim. Que mais você rápidos. Pede, que está lá fácil. Não é aquele que você lá prepara o legume, cozinha. Os alimentos saudáveis demandam um tempo. Às vezes não tem. Doutor, que cada HFCcast é um puxão de orelha. É um puxão de orelha para atividade física, para alimentação, para tudo isso. Agora, doutor, quando a gente fala em dores musculares, o que seriam essas dores musculares? Tem a ver com a reumatologia? Sim. Provavelmente alguém já falou aqui de uma doença que chama fibromialgia. Já. A fibromialgia é uma doença extremamente comum. É uma doença extremamente desafiadora, tanto para o paciente como para o médico, porque é crônica, não é fácil o tratamento dela. E ela é muito comum. 5% das mulheres têm. Mulheres? 5%, você imagina de universo... É só mulheres, doutor? Não, é mais comum em mulheres. Mas tem, inclusive os homens são pouco diagnosticados. Né? Mas ela é mais comum em mulheres. 5% da população inteira. É muita gente. É muita gente. É muita gente. E muita gente que não é diagnosticada. Tá? A fibromialgia, ela é extremamente comum, é uma das doenças mais comuns que a gente cuida. Ela causa uma dor no corpo todo, tanto que uns critérios nossos para saber se tem a doença é apertar pontos específicos no corpo. Nesses pacientes costumam ter dor em quase todos esses pontos. E é uma vida de dor. É dor o dia, a noite toda? Constante. Qualquer movimento? Constante, tanto parada, se movimentando. Ela se acompanha de problemas de sono, que um alimenta o outro. Você não dormir bem, por causa da dor? O que acontece? Você não relaxa, o seu músculo... Tenso. Isso se retroalimenta. Então, e ao mesmo tempo você ter dor, você não vai dormir. Né? Então, isso um alimenta o outro. Um mal alimenta o outro. E as questões emocionais, tá? Quando você tem um problema, por exemplo, depressão, ansiedade, você se autocobra demais, existem mecanismos que você se torna permissivo a ter dor, tá? Questões, por exemplo, mal curadas, o que acontece? Por exemplo, vamos citar, eu tenho uma dor na coluna, embaixo, e já está há anos. O seu organismo começa a se acostumar com aquilo, né? E aquele impulso de dor vai para o cérebro, é um impulso elétrico, é gerado na coluna e vai chegar no cérebro de forma elétrica, fiozinho que transmite. Esse fiozinho está tão acostumado a liberar aquilo que eu brinco que ele vira uma ruazinha de bairro, ele vira a rodovia dos Bandeirantes. Porque ele está tão mais acostumado rápido, que ele fica manda permissivo para a dor. E essas questões emocionais influem nisso. Tá? A gente vê gente que é muito proativa, que olha o lado meio cheio do copo sempre para tudo. Você vê pessoas assim no seu dia a dia, né? Que elas têm mil desgraças, né? Problemas pessoais, enfim, mas elas são proativas. Elas olham o lado meio cheio. Já aquela pessoa que é mais derrotista, que se... joga nas cordas com mais facilidade, esse é um perfil que tende a ser permissivo para a dor. Tá? Então, tem a probabilidade de sentir mais dor. Mais dor. Tá? Então, voltando à fibromialgia, ela é uma condição, é uma doença que existe dor no corpo todo. Tá? E realmente não é fácil cuidar dela. E quando fala de fibromialgia, de onde vem, doutor? O que causa? Então, a causa exata, a gente não sabe. Na verdade, existem vários fatores que juntos colaboram para a pessoa ter a doença. Falei do emocional, falei da personalidade, né? Falei dessa questão do derrotismo, de se autocobrar. Enfim, hoje o mundo moderno tem mil
situações que geram essas condições. Dormir mal, tá? Então, isso tudo gera a fibromialgia. É uma combinação. E tem, a partir de qual idade, geralmente, quando se vê esses diagnósticos, acontecem, né, mais em mulheres? De qual idade, geralmente? Hoje a gente está vendo fibromialgia em crianças e adolescentes. Meu Deus. Mas o padrão que a gente se acostumou a ver é mulheres ao redor dos 30, 40 anos, a idade de início. A gente vê idosos também com Já isso. que, né, 5%, uma quantidade grande, vale a pena a gente falar. Tratamento, doutor, existem tratamentos voltados para a fibromialgia para diminuir essa dor, né? Talvez não tenha cura, mas para diminuir essa... Não tem cura? Não, mas para diminuir, para que ela tenha um pouco de qualidade de vida? Exatamente, isso é a nossa grande missão, tá? A fibromialgia, primeiro, tem que ter o reconhecimento. Ela não altera exames. Muitos familiares não acreditam que aquela pessoa está com uma doença, já que os exames estão normais. Acham que a pessoa está simulando, quer ganhar atenção. Tem, né? Isso também. Tem isso. Então, tem que trabalhar a aceitação da família, a pessoa se sentir acolhida. Existem medicamentos para essa doença, nenhum assim extremamente efetivo sozinho. Você tem que atuar em todos esses problemas que eu citei. O sono, a questão emocional, nós trabalhamos sempre com o psicólogo, às vezes com o psiquiatra. Pacientes que têm ansiedade, depressão precisam ser medicados e tratados disso, né? Porque controlando esses outros problemas, você breca a transmissão de dor. Sedentarismo, tá? O sedentarismo é um fator de piora da fibromialgia. Então, nós estimulamos os pacientes a fazer exercício. Você deve ter ouvido falar que exercício dá endorfina, que você se sente bem depois de fazer uma academia. Se eu te contar que eu não estava fazendo nada quando eu comecei o HFC Cash, que foi lá em setembro. Hoje, pelo menos 5 vezes na semana, doutor, eu faço algum tipo de atividade. Porque uma vez a médica me perguntou assim, sabe qual que é a maior e melhor poupança que nós devemos ter? Músculo. Isso é outra questão, que o músculo significa longevidade. Você ter massa magra e não ter massa gorda gera muitas coisas benéficas lá quando você é jovem há mais tempo, né? Pessoas que têm músculo, elas têm melhor mobilidade, elas caem menos. Quantos idosos você já ouviu falar que caiu, bateu a cabeça e teve que operar coágulo no cérebro? O fêmur, né? Caiu e quebrou o quadril porque tinha osteoporose. Quem tem músculo se protege disso. Quem tem músculo, está provado hoje que tem menos problema de Alzheimer, de demência, né? Então, as pessoas, a gente estimula a ser ativo fisicamente. E provavelmente você começou a sentir benefício disso quando você começou a fazer. Acordar mais disposta. Sabe aquela história de você dormir e acordar cansada? Parece que você não descansou absolutamente nada à noite. E nem foi por insônia que eu não conseguia dormir, não. Você já acordava, parece que você já estava assim, exausto, cansado. E eu percebo que com a atividade isso melhorou e muito. Eu já não reclamo mais quando eu acordo que eu estou cansada. Porque parece que realmente eu descansei quando eu pratico atividade física. Que a atividade física, os hormônios que ela gera, te dão um cansaço e te dão uma qualidade de sono. Às vezes você dorme 8 horas por noite, mas o seu sono não é um sono reparador, que a gente chama, que te descanse. Às vezes você acorda com qualquer barulhinho, né? Se mexe muito. É um sono de baixa qualidade. Ele não te repousa, né? Aí você não consegue descansar. Exatamente. Então, isso aí... E o cansaço crônico, né? Que é esse cansaço... Talvez seja essa falta de atividade, essa falta de estimular, esse cansaço que as pessoas reclamam... Que hoje em dia é tão fácil, né? A gente ouvir, ai, como eu tô cansada, ai, como eu tô cansado. Então, isso a gente chama de fadiga, né? Hoje, a fadiga, ela contamina todas as doenças, todos os pacientes nossos. Todo mundo se queixa, né? O motivo é o nosso ritmo de vida, que é extremamente opressivo, né? Quem falando, né? Eu trabalho muitas horas e tal. Eu me sentia cansado, eu também fiz igual você. Eu mudei meus hábitos, perdi 13 quilos, me sinto melhor. E isso que a gente
tenta passar para os pacientes, né? A gente tem que estimular que eles se movimentem, que eles vão ver que o benefício que as atividades físicas, seja o que for, vai trazer para eles. Então, essa questão como que é, doutor? Reumatismo. O reumatismo. Reumatismo. É difícil de falar, né, gente? A atividade física, ela pode prevenir essas doenças que possam acontecer? Por exemplo, se você tem... a gente falou de artrose, casos na família. Você pode ter casos, às vezes, você citou sua mãe. Sim. Né? Você pode não ter artrose ainda, mas você pode ter a predisposição. De ter. Se você for sedentária, for obesa, isso, você junto com essa predisposição, você vai fazer a doença surgir. Então, pessoas que são saudáveis, sem reumatismo, né? Mais baseado no histórico familiar, você pode atuar trabalhando na prevenção. E daí você estimula essas pessoas saírem do sedentarismo. Então, a alimentação, atividade física, isso tudo ajuda na prevenção. Exatamente. Um bom sono, controle do estresse, coisas fáceis, né? Coisas fáceis, mas que a gente torna difícil, né? Às vezes até inatingível de conseguir, né, doutor? Eu falo assim, eu falo, é fácil, mas assim, quem está livre de problema, né? Quem, a família, trabalho, enfim. Só que você tem... Como que você deixa isso entrar em você? Né? Você vai absorver aqueles problemas ou você vai reagir, você vai lidar com eles de outra forma? Né? Essa questão do cansaço crônico, que eu acho que também é um mal assim, que atinge muita gente, né? Do não conseguir descansar. Tem feito pacientes buscarem reumatologista? Sim, tem. Porque eles acabam tendo outro sintoma também, além do cansaço, uma dor, né? Ou os doentes nossos já têm o diagnóstico e começam a queixar de cansaço. Então, isso anda meio de mãos dadas. Uhum. E, doutor, no caso, com a fibromialgia ou qualquer outro tipo, né, de doença, eu posso fazer atividade física, claro, com a recomendação médica, a atividade física, ela está indicada para todos esses casos, mesmo que seja, como a gente está falando, de dores? Então, aí isso é a fibromialgia, né? Qualquer movimento, eu tenho muita dor. Sim, ela vai... E esse é um motivo para elas desistirem de fazer atividade. Elas desistem fácil, só que a minha função é estimular. Não, você vai começar com menos carga, menos repetições, caminhe um pouco menos. E a gente vai trabalhando para aquela pessoa. Ela está descondicionada, né? Uma pessoa sedentária, descondicionada, e que tem dor com o movimento. Então, você vai começar devagar, não vai fazê-la desistir. E você tem que fazer vê-la esse lado meio cheio do copo. Que outros pacientes conseguiram, ela também pode conseguir. Né? Então, a gente tem que estar incentivando. Muito paciente quer correr, né? Porque muitos querem tomar uma pílula e resolver o problema. Mas não é assim, não dá. Muitas doenças não dá para fazer isso. É um movimento a cada dia, né, doutor? Então, você tem que trabalhar. E a gente tem estimulado para... quem pode, deve fazer exercício. Por exemplo, aquela senhorinha de 70 anos, talvez ela não tenha mais cartilagem, ela não consiga. Talvez ela tenha que fazer uma prótese. Enfim, essa é uma situação específica. Mas, na maioria das vezes, a gente estimula movimentar. Doutora, agora eu queria falar um pouco daquela dor que as pessoas falam. Nossa, me deu uma dor aqui no ombro porque eu tô estressada, sabe? A carga de estresse. Pode gerar essa dor sem que você tenha feito algum esforço repetitivo, algum movimento errado, de repente na academia. Não fez, mas você tá com aquela dor. E aí a pessoa fala, eu tô com pelote aqui porque eu tô estressada, é muito trabalho, é muita cobrança. Isso pode acontecer ou isso é uma desculpa ou isso é coisa da nossa cabeça? Não, você pode ter, a gente chama de miofaciais, né? Por exemplo, é como se o músculo se embolasse ali, né? Ele entra em contratura e aquilo lá gera dor, né? A fibromialgia é como se tivesse isso no músculo do corpo inteiro. Então, você pensa como que essas mulheres têm de sofrimento, né? Antigamente, nós tínhamos preconceito contra elas, né? Porque a gente achava que era mais psicossomático. Não.
A fibromialgia tem toda uma base. Então, isso que você citou é uma sobrecarga de um músculo, né? Que pode ser tratada, né? E recuperar. A fibromialgia, isso ocorre no corpo todo. Porque eu mesma já tive isso. Eu faço drenagem por conta, né, de lipedema, essa questão toda. E aí, depois termina com uma massagem, né, no corpo todo. E aí, dia desses, a fisioterapeuta encontrou o tal né, do embolo aqui. A gente chama de ponto gatilho. E no outro dia, eu praticamente não conseguia virar o pescoço, né? Sim. E não é que eu tinha feito algum movimento errado, alguma coisa de atividade, porque a gente foi buscar nesse histórico, né, na conversa. Mas ela falou, não, isso pode ser uma carga, né, de cobrança, de estresse, que também embola essa questão muscular. Exato. É aí que entra tudo que eu falei, do sono, você não repousar. As questões emocionais, elas buscam válvulas de escape, né? Você pode ter, sei lá, um problema no trabalho e travar no dia seguinte o seu pescoço. Ou você pode ter gastrite, azia, queimação. Ou você pode ter, que chama de intestino irritável, né? Existem vários órgãos de choque, né? Nós trabalhamos com esse, é o osteomuscular. Mas, se você trouxer um gastro, um neuro, um outro profissional, ele também vai citar órgãos de choque. Então, o nosso subconsciente, ele tenta nos transmitir uma mensagem de socorro ou estou com problema através de alguns sintomas, às vezes, que parece físico, né? Você acaba tendo repercussão em algum órgão. É o corpo chamando a atenção. Exatamente, o sinal de alerta. Não está indo bem, vamos rever, né? Então, aí, se você vai deixando, isso vai se somando, isso vai se cronificando. Vou eu fazer outra pergunta que acontece comigo de vez em quando. A tal da cãibra, doutor. Você está dormindo, aí quando você acorda, você sente um puxão nas pernas, assim, não sei se é nervo, né? O que a gente fala de forma popular. O que é isso, doutor? Tem explicação para a gente entender? Eu fiz alguma coisa errada? Então, a cãibra, você lembra muito de jogador de futebol, né? Às vezes está lá num jogo, rola, né? E deita no chão, alguém tem que puxar a perna dele, né? Então, a cãibra é uma área do músculo que se contrai muito rápido, né? E ela fica presa ali. Ela pode ter vários motivos. Por exemplo, muita gente fala, tem que comer banana. É verdade, minha mãe sempre falou isso. Alguns, e eles têm razão. Em algumas situações é isso mesmo. Às vezes é algum mineral que está faltando. Outras situações, você deve estar, às vezes faz atividade física, mas você não faz um alongamento correto antes e após o treino. Isso é muito importante, né? E isso que talvez lá depois, quando seu corpo esfriou, o músculo, deixa eu dar um sinal de alerta que está indo errado alguma coisa. Então, isso ocorre dessa forma. Então, a cãibra, ela sinaliza alguma situação, né? Ou mineral, ou de alongamento, ou de preparo muscular, né? É mais ou menos isso. Importante. Então, é um alerta. O nosso corpo, ele dá sinais claramente, né? Que a gente, às vezes, está na tal da correria e não percebe, né? Ou vai deixando para amanhã. A gente negligencia, né? Deixa para amanhã, vai né? deixando. Quando é com a gente. Sim, exatamente. A não ser que não aguente mais, né? A dor. Aí você vai ter alguma encrenca desse problema. Ou ela não vai responder mais ao remedinho, ao relaxante muscular que você tomava, resolvia antes, não resolve mais, né? A dor começa a espalhar, começa a ter outros sintomas. Aí você vai, não tá legal, vou ter que procurar um profissional. Aí, só que se você cuidasse disso antes, já seria mais fácil. Né? Não que não possa resolver, mas tudo que é no início é mais fácil de cuidar. Então, com a vida corrida, doutor, que todos temos hoje, né? Que é a maior desculpa que eu acredito que a gente se apega para justificar que não fazemos atividade, que não temos uma alimentação correta e que as doenças acabam aparecendo, e inclui aí a área da reumatologia. O que o doutor diria para a gente hoje, né, como orientação diante de tantos casos no consultório que o doutor já atendeu aí em anos de experiência, o que o doutor diria e nos orientaria para melhorar nessa questão? A gente tem que olhar, às vezes, para os nossos antepassados, né? A gente tem... Com certeza você pode citar alguma tia, alguma avó que viveu até os 90 anos, comia coisas naturais, não se matava
com 1000 empregos, dormia bem, né? Tinha hábitos saudáveis. A gente tem que retomar isso, né? A gente não percebe o quão mal a gente faz para nós mesmos, né? A gente tem que correr sempre atrás, coisas atrás. Antigamente, eu não tinha celular, né? Tinha orelhão, enfim. É verdade, a gente com fichinha, vivia, né? Não tinha internet. Gente, olha, eu tô colocando a minha idade aqui, hein? Ops. Eu lembro das fichinhas, doutor. Então. Depois veio o cartão, né? Veio o cartão. O cartão veio depois das fichinhas. Com créditos, fichinhas, ó. Opa. Mas eu era muito criança nessa época. A sua mãe te contou. E aí, doutor? Então, esses hábitos têm que ser retomados. A gente tem que perceber que a gente precisa... Você mesma citou que você arrumou tempo para você. Sim, por conta do HFC Cash, tá? Viu? Então, espero trazer algum benefício aí para sua vida. Mas a gente tem que arrumar tempo para cuidar de nós, olhar para nós. Eu sou um profissional de saúde, eu olho muito para os outros e eu estava esquecendo de mim, né? Olha que depoimento. Então, eu tenho condições, questões de saúde, você me perguntou de dor, eu tenho algumas condições que eu não posso deixar de cuidar. Então, eu tive que olhar para mim, eu tive que perceber que eu não posso trabalhar tantas horas, eu não posso me descuidar de tal maneira, né? Então, eu tive que adequar. Ainda é um ritmo pesado, mas as pessoas têm que ver que dá para gastar uma meia horinha com você, né? Dá para olhar, eu preciso daquele junk food, né? Aquele ultraprocessado. Não dá para eu... fazer alguma coisa. Então, assim, são coisas simples e você previne várias doenças com isso. Várias doenças, extremamente importantes. Gente, recebendo então o Dr. Júlio César Sacchetti, reumatologista do HFC Saúde. Que bate-papo. Eu nem vi a hora. Agora que eu olhei aqui no relógio, a hora voou, né? A hora passou que a gente nem viu, doutor. E só falamos de dor, né? E só falamos de dor. Mas com tratamento, doutor, dá pra voltar a sorrir, né? A minimizar essa dor toda, né? Que tem casos que não tem cura, mas que dá sim. Pra gente até levar esperança também pra quem tá nos acompanhando agora, que tá sofrendo de dor. Eu tô falando dessa senhora, né? De pouco mais de 70 anos, porque mexeu muito, né? Em ver ela com tanta vontade ainda de fazer as coisas, mas não conseguir fazer, porque a dor não deixa fazer. Há a possibilidade de ter essa esperança de melhorar com o tratamento certo, com o especialista correto, né, doutor? A mensagem é essa. Você tem chance de melhorar. O quanto vai melhorar, a gente ainda não sabe. Mas a gente vai ter o copo meio cheio, não vai ter o copo vazio. A gente vai trabalhar para encher. Não vai encher totalmente, talvez 3/4, enfim. Você tem que pensar que essa condição, apesar de não ter cura ainda, a medicina avança, mas ela pode ser cuidada. Isso é uma parceria. A pessoa tem que chegar ao profissional ali como um parceiro, né? As recomendações dele, às vezes, são mais importantes do que a receita, do que o último remédio. Então, os conselhos são importantes, né? A gente tem, eu falei, né, de se policiar, a gente tem que gastar mais tempo explicando que a fibromialgia precisa fazer exercício, por exemplo, gasta um tempo falando disso e desmistificar que é só remédio. São hábitos. A pessoa tem que mudar, ela tem que começar dentro dela. Se ela quer melhorar daquela dor, tem coisas dentro dela, do estilo de vida dela, que vão ter que ser mudadas. E olha, se até o doutor disse que ele também teve que mudar os seus hábitos por conta da correria em que vivia, mudar os hábitos para melhorar, todos temos, né? Tá aí o exemplo de que a gente tem que se olhar também em primeiro lugar, porque só assim acho que a gente vai estar 100%, que não esteja 100%, que esteja 90% para as outras coisas, né? Para você poder ser útil, né? Para a vida das outras pessoas. Exatamente. Você vai ganhar qualidade de vida, você vai perceber. A minha função é essa, te fazer perceber que você caminhou para frente. Você não andou para trás. Perfeito. Doutor, obrigada mais uma vez. Já fica o convite para voltar aqui temos no várias... HFC Cash para a gente falar mais coisas. Sim, a gente falou só da parte articular, né? Tem outras doenças da reumato que a gente pode falar. Enfim, eu posso citar várias. O ácido úrico, a gota. O ácido úrico, a gota. Tem N coisas que a gente... Que é tudo a reumatologia quem trata.
Isso, a gota é uma doença que nós tratamos também, né? Existem outras doenças, o lúpus, autoimunes. O lúpus também tem muita gente que tem? Não, como a fibromialgia. É bem menos frequente. Mas tem vários mitos, várias coisas que tem que ser faladas. Então dá um podcast só de lúpus. Só de lúpus, de tanta coisa para falar. Sim. O ácido úrico também, né? Também. E já é mais comum, né? As pessoas desenvolverem. Isso. O grande problema é que dá em homens. Em homens, exatamente. E daí tem a relação com a cervejinha, com o eu tenho parente que tem. E os homens adoram uma cervejinha, um churrasquinho, né? Vamos deixar marcado com o pessoal da comunicação para o doutor voltar para a gente poder destrinchar também essas outras doenças, mas acho que hoje a gente poder entender um pouco a área da reumatologia é extremamente importante, até para a gente diferenciar até da ortopedia, né? Para a gente poder entender quando procurar esse especialista para eu diferenciar essas dores, né? Que se é na articulação, da onde vem, se foi de algum trauma, enfim, para buscar ajuda. A gente trabalha muito, esse termo está em voga, né? Multidisciplinar. Então, a gente trabalha, às vezes, em conjunto com a ortopedia. As doenças não são totalmente exclusivas. Como o doutor falou, né? Até com a nutricionista, com o psicólogo, psiquiatra, se necessário. A multidisciplinar traz esse ganho maior até, né? No resultado. Exatamente. Tá ótimo, doutor. Obrigada, viu? Eu que agradeço, foi uma honra. Participar aqui com a gente. Já fica o convite para voltar. Estarei aqui. Olha, gente, obrigada por você acompanhar. E olha, nós temos outros episódios, várias informações, orientações para você cuidar mais de você e só assim você pode ajudar a cuidar das outras pessoas. Então acompanhe tanto no Spotify, HFC Cash, como também no canal do YouTube, no HFC Saúde. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.